Eu desafio, se alguém tá assistindo isso aqui e quer se sentir interessado em Creative Strategy, bota no perfil do LinkedIn Creative Strategy ali num cargo, coisa pra você ver se não vai vir um recrutador falar com você. Porque, tipo, imagina, se você tem recrutador o tempo todo pedindo, é só você fazendo match. Mas, tipo, essa pessoa aqui entende bem do segmento pet. Essa empresa pet. Então vamos lá, trabalha com isso. Pra vocês terem noção, na turma que a gente fez com 10, a última turma com 10 mentorados, 9 entraram num trabalho assim, em menos de 2 meses de mentoria. Foi bizarro. Porque tudo que a gente faz é ecossistema. Não tem como você atuar de uma forma isolada. Sempre vai ter um stakeholder que vai ou potencializar ou travar o que você está fazendo. Então, Creative Strategy não é diferente. Hoje a gente atua com educação, ensinando a pessoa a virar estrategista e jogando lá para fora, mas a gente também atua com a universidade. Por quê? Lá a gente conhece pessoas novas. A gente conhece quem potencialmente pode sentar nessa cadeira com a gente ou com outro cliente. Estamos hoje com mais um podcast, hoje com uma pessoa excepcional. Nós estamos aqui num bate-papo antes de iniciar a gravação com o Danilo Nunes. O Danilo, a cara de garoto, é um garoto ainda, é professor, pesquisador da Creator Economy e CEO e fundador da Nudge. Isso. Primeira agência brasileira especializada em construir e alimentar sistemas criativos com foco em performance, com atuação nacional e internacional. Engraçado, a gente inclusive começou na gringa e depois trouxe para o Brasil, mas é a história que a gente entra já. Que legal. Bem-vindo, Danilo. É um prazer receber você aqui no nosso podcast. Léo, para continuar a apresentação. Obrigado, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está vendo o nosso podcast. A tua câmera será o RH Debate Podcast de novo no ar no seu segundo ano. E pela introdução do Paulo, vocês devem ter falado, peraí, o que o RH Debate Podcast tem a ver com esse assunto? Eu já vou adiantar o seguinte, tudo. Afinal de contas, o RH que não seja criativo, que não tenha estratégia, não é um RH do dia de hoje. Tá. Mas o Danilo vai falar pra gente de uma nova geração que está aí. Um pessoal que é importantíssimo vocês entenderem e as empresas entenderem que geração é essa, que profissional é esse e qual é o rumo que a gente vai tomar no mundo a partir desse momento. Danilo, é um prazer enorme ter você com a gente. Você é um menino, é um garoto, mas é um cara que a gente já viu que tem uma cabeça assim monstruosa em termos de conhecimento, em termos de comunicação. Tem tudo a ver com marketing, tem tudo a ver com educação como professor. Bem-vindo. Faça uma pequena introdução para o nosso público, para a gente conhecer ele melhor. Pô, obrigado, gente. É prazer estar aqui. Acho que eu sempre me conectei muito com o RH, inclusive no início eu fiz um post que viralizou no LinkedIn que era, cara, marketing e RH tem que começar a trabalhar mais juntos, né? Porque tudo que o marketing faz e traz uma empresa, traz um negócio, um cliente para dentro, se o RH não trabalhar direito, esse cliente vai embora, né? Porque se você não está trazendo as pessoas certas, construindo as pessoas certas e fazendo todo esse fluxo de gestão de pessoas, o que o marketing vendeu não é entregue para o teu cliente, principalmente se você for uma operação B2B, né? Assim, modelos que você está entregando serviço. Então, o marketing, RH, comercial, tudo isso tem que conversar o tempo inteiro. E se a galera de marketing não está conectada com o que está sendo feito, tanto em recrutamento, quanto em treinamento de lideranças e quanto em gestão de pessoas interno, você pode ter um problema justamente que é surgir cadeiras novas e cadeiras antigas pararem de fazer sentido e você não está conseguindo fazer essa trilha funcionar dentro da empresa, né? Um papel, às vezes, que eu tenho como gestor, olhar para modelos de negócios e modelos de carreira. E acho que é muito legal estar aqui. Eu tenho feito nesses últimos meses o papel de falar um pouco com o mundo sobre Creative Strategy, né? E a gente pode falar isso tanto numa vertente de negócios como uma vertente de carreira, que vai ser onde a gente vai dar uma implementada e um pouco mais de aprofundada aqui hoje. Meu background é justamente... Já fui líder de marketing durante um tempo, trabalhei na gringa durante 3-4 anos, Estados Unidos, Ásia, Europa, Oceania, entendendo como
as marcas, desde House of Brands, desde marcas próprias, desde agências pequenas, agências maiores, operavam esse serviço de Creative Strategy em todas as verticais, sejam como investindo ali $100 mil por mês, como investindo ali $5 milhões por mês. Então, a gente entendeu as dinâmicas, os organogramas desses tipos de time, como eram os processos, e a gente sistematizou isso para poder trazer, principalmente para os e-commerces D2C aqui no Brasil, né, que lidam direto com o consumidor. Uma jornadinha. Danilo, você é o principal mentor brasileiro da Creative Strategy. Conta pra gente o que é Creative Strategy na prática. Claro. Assim, existe já esse termo, né, Creative Strategy. Se você parar para ver na área do marketing, você vai ver que é uma titulação de premiação de Cannes, por exemplo. Porque se a gente for fazer uma tradução direta, é quase que um estrategista criativo, no clássico. Que é a pessoa que, historicamente, pega um problema macro de marca, né? Você recebe um briefing ali, putz, eu quero, digamos que você é o Burger King, e você quer bater o martelo falando que os seus ingredientes são naturais. Não são conservantes. Então você recebe um briefing desse de marca, um estrategista criativo olha para isso e fala, tá, preciso contar essa história para mídia de uma forma, para meu cliente, de uma forma que eu reforce o atributo de que o meu hambúrguer é natural. Então eu vou lá e faço um comercial onde você tem um hambúrguer, o Whopper deles, né, passando 30 dias sem ninguém mexer e ele vai ficando podre. E você roda isso como um comercial. Putz, você está reforçando o atributo de que aquilo ali não tem conservante. Esse é o Creative Strategy mais clássico, né? Que grandes marcas têm, resolvem problemas um pouco mais macro e fazem campanhas mais redondas. O que começou a acontecer é que a gente começou a ter uma versão diferente dessa cadeira. Que, em vez de ser um estrategista criativo, é um estrategista de criativos. E aí, quando eu falo de criativos, eu estou falando do asset de mídia, da peça, do vídeo, da imagem. Porque a gente vai entrar em profundidade aqui um pouco nesse papo, né? Essa é uma cadeira que nasceu de uma demanda das pessoas começarem a utilizar mais os canais de mídia paga online. Então, a galera começou a aprender a operar mídia em Meta, TikTok, nesses canais, marcas que, teoricamente, não teriam espaços no tradicional. A gente está muito acostumado a falar que o criador de conteúdo começou a ter as redes sociais, as plataformas para poder virar influenciador e construir uma audiência. Só que o fundador também teve acesso a essas plataformas, né? O cara que sempre teve uma ideia de negócio, sempre quis lançar um produto e nunca conseguiu brigar com o modelo de escala dos bens de consumo tradicionais, encontrou uma entrada. E essa cadeira, ela nasce para servir esse tipo de modelo de negócio de D2C. Porque pensa comigo, essas marcas que são marcas emergentes, né, marcas desafiadoras, a gente pode citar aqui até alguns dos nossos clientes, que é, por exemplo, a GoDaddy, que é uma marca de creatina em gummy lançada por uma influenciadora, que compete com a creatina tradicional, que é aquela em pó difícil de comer. A Liquids, que é uma marca de performance esportiva, que vende um eletrólito zero açúcar que compete com a Gatorade, por exemplo, que oferece também eletrólito, só que tem açúcar. Então, todas essas marcas, elas encontraram um lugar no mercado e para falar com uma audiência através dessas plataformas. E qual a diferença delas? Elas usam os canais de D2C, elas falam direto com o consumidor, então elas controlam a jornada inteira e elas são extremamente mais ágeis. Elas conseguem trabalhar a criação com um modelo de gestão de projetos ágeis. Esse estrategista de criativos, ele senta nessa cadeira de criação olhando para performance. Por quê? Porque ele usa a habilidade da empresa ser enxuta, da habilidade da empresa tomar decisões rápidas para operar toda a parte criativa, que você vai lançar em campanha, que você vai lançar em mídia, em um ciclo quase que de Scrum misturado com Kanban ali, né, aplicando os dois ao mesmo tempo, que tradicionalmente a publicidade a gente não vê. Então, se eu tivesse que responder, depois de dar essa volta, a sua pergunta em uma frase, o Creative Strategy seria basicamente a interseção entre times de criação e performance. Ele une ali a galera de performance que não entende o processo criativo e une a galera de criação que não entende os KPIs, por que as decisões são tomadas. E cria um sistema para que essas duas equipes conversem e tudo que sai de criação atenda a uma demanda do time de growth. Então, deixa eu só concluir, eu tenho uma conclusão. Tá. Então, vamos lá, dois questionamentos para complementar, claro, essa sua exposição. Por que isso ficou tão relevante nos últimos anos? E, se você tivesse que explicar isso para um RH tradicional, como definiria em um minuto? Boa. Eu vou começar com o RH tradicional, tá? Vamos lá. Pensa que marketing é uma das cadeiras que mais evolui, né?
naturalmente, com o sentido de plataformas. Você precisa conhecer critérios e precisa entender estrategicamente, mas a parte tática de rodar também a plataforma impacta muito. Então, novas plataformas surgiram que mudaram como o profissional se comporta em relação a isso. E a gente também tem uma coisa que é o acesso à informação, né? Então, pessoas que tradicionalmente teriam que passar por modelos de ensinos mais complexos para poder operacionalizar uma plataforma, uma cadeira, aprenderam isso de forma tática, né? Então, essa é uma cadeira que você consegue trazer muita coisa tática para a estrutura sem precisar de um conhecimento extremamente estratégico que você domina, que às vezes está na mão de um CMO ou de um líder de growth estruturado disso. Para você começar nessa cadeira, você consegue ser tático. Então, você consegue vir para o mercado com um pouco menos de bagagem de conhecimento. Só que você tem um teto, né? E você tem que se desenvolver ou dentro de casa estruturado ou desenvolver essas skills de liderança, macro, 360, um marketing estratégico em paralelo por fora. Tá. Aí eu saio do RH tradicional e vou para um RH mais ousado. Claro. Né? Durante toda a minha vida profissional, eu sempre tive uma tese que dizendo que RH é 99% endomarketing. Se eu não souber me vender para a minha equipe, para os meus funcionários, eu não vou conseguir nunca fazer nada. Porque eu não vou ser acreditado. Como é que você imagina um profissional de marketing, na verdade, de criativo estratégico, dentro de um RH, numa função de endomarketing, principalmente hoje que você tem plataformas que te ajudam muito com isso, que tem, como a Human, por exemplo, que tem um Instagram próprio interno, que tem um WhatsApp próprio interno, que você consegue conectar em hora exata todos os empregados da empresa na tela de um celular. Você acha que tem um lugar para ele dentro desse endomarketing do RH? Cara, interessante essa pergunta, porque a gente não está acostumado a trazer o Creative Strategy para uma cadeira de comunicação, né? Vamos colocar assim, endomarketing é muito a parte onde o RH conecta com a comunicação como um todo. A função principal dessa pessoa é identificar padrões que funcionam e replicar isso para o criativo. Então, se eu fosse responder de forma tradicional, eu ia falar, provavelmente não tem uma forma de operar isso dentro de um endomarketing, porque é muito sobre aquisição, né? Tipo, você trabalha muito com e-commerce, você trabalha muito ali adquirindo cliente e soltando material de mídia. Mas dá para trazer a metodologia, a linha de raciocínio, que seria o quê? Você vai entender quais são as mensagens que funcionam, quais são os formatos que funcionam, quais são os ângulos e audiências que funcionam. Traduzindo, em endomarketing você tem canais de comunicação, né? Você tem ali uma intranet, você tem ali o e-mail, você tem ali o display da empresa. Qual que tem mais aderência? Entendeu qual canal tem mais aderência? Você tem a mensagem passiva-agressiva, que é tipo, quem não fizer isso vai perder essa oportunidade. Você tem a mais incisiva, que é, todo mundo da empresa tem que seguir o dress code, quem não vier vai voltar para casa. Enfim, tem vários tons de mensagem, né? E você tem diferentes audiências. Você tem, a mensagem que é operação, a mensagem que é liderança, a mensagem que é um nível ali um pouco mais tático. Identificar quais são as mensagens que funcionam para cada grupo, com qual canal específico e iterar e potencializar a mensagem para isso. Então, descobrir que a newsletter é o que mais funciona para uma mensagem impositiva para o time operacional. Então, eu vou direcionar todos os meus esforços e procurar quais outros canais eu consigo replicar o impacto que eu tenho da newsletter, que é chegar ali no e-mail do cara direto, para ter a mesma efetividade. Será que eu vou criar um pop-up do computador? Será que eu vou criar um jornal específico que a empresa bota todo o início de semana na mesa das pessoas para ter um impacto parecido? Você tenta extrair ali o que é eficaz daquele canal, daquela audiência ou daquele formato de onde você passa a mensagem. Então você sai do achismo, muitas vezes, do gerente de RH, né? Aí eu acho que se a gente botar um pop-up, eu acho que se a gente, por uma ação muito mais profissional, na verdade. Né? Sim. Então, a mensagem para vocês, pessoal de RH. Trabalhar com endomarketing e botar dado no meio é uma delícia, porque você consegue justificar absolutamente tudo que você está fazendo. Tudo não, né? Mas a maioria das comunicações. Então, você como líder de RH tem uma demanda ali que foi cascateada para você, que você precisa implementar, às vezes, de clima organizacional. Como é que você justifica isso? Cara, as pessoas não estão abrindo e-mail, as pessoas não estão engajadas, as pessoas não estão estruturadas. Você consegue ir tomando decisões a partir disso, né? Maravilha.
Danilo, a gente sabe que o marketing mudou muito e o RH não consegue acompanhar nessa velocidade da mudança do marketing, que é muito mais dinâmico, né? Dentro dessa ótica, que tipo de profissional, na sua interpretação, está ficando obsoleto hoje? Cara, pergunta capciosa. E é legal pensar, principalmente, que a gente tem inteligência artificial implementada em tudo, né? A gente trabalha muito com sistemas agênticos, que é a gente ter agentes específicos de inteligência artificial, que são especialistas em uma coisa. Por exemplo, eu tenho um agente que é especialista em fazer scrapping de rede social, que é você olhar tudo que está acontecendo na rede social e entender formatos, vídeos, tamanhos e trazer um briefing para o estrategista. Tem o agente que consegue analisar a mídia e entender a performance do que está acontecendo de acordo com os baselines que você coloca. E todos eles trabalham juntos. Se a gente parar para pensar, o profissional tem que saber operar cada vez mais a máquina. Por quê? A gente está muito acostumado que todos os processos que foram criados até agora, eles respondem a gargalos humanos, né? Gaps humanos. Então, se eu criei um SOP, um processo, um sistema, é porque eu sei que pode ter uma falha humana aqui e eu quero minimizar erro. Sim. Cada vez mais. Eu vi isso no SXSW agora na palestra da Amy Webb, que é uma das futuristas responsáveis pelo FTGS, que é o Future Today Strategy Group, né? Ela traz muito visão de quais são as próximas tendências tecnológicas. E ela estuda muito o impacto de inteligência artificial no geral. E ela trouxe justamente isso. Cara, cada vez mais esses sistemas que a gente está construindo, eles vão ser menos para gaps humanos e mais para gaps de máquina. Então, os processos, eles estão sendo construídos para robôs lerem e menos para pessoas lerem. Então, pessoas que são extremamente operacionais vão perder lugar para uma pessoa mais tática que usa a tecnologia operacional. No marketing, se eu quisesse traduzir isso de alguma forma, o gestor de mídia paga, que é o cara que mexe nos botões ali para operar uma campanha, essa profissão como a gente conhece, ela não vai existir mais. Porque ou esse cara ele vai virar um creative strategist, né, vai começar a entender um pouco mais de criativo, vai analisar ali a peça, a estrutura de escala, ou ele vai virar uma pessoa de growth, que vai entender canais, vai entender como é que você olha para a página de destino, olhar a jornada como um todo, e vai deixar de apertar botão. Porque apertar botão, os sistemas de filtragem de inteligência artificial da própria plataforma estão fazendo pra gente. Eles estão entregando qual peça que a pessoa quer assistir e estão ajudando a operar a mídia de uma forma muito mais holística, sabe? Então, essa é a profissão que eu levanto, que do jeito que a gente conhece, provavelmente ela não vai seguir. Como é que funciona na prática e quais as habilidades que são necessárias para um profissional desse nos dias de hoje? Do Creative Strategist. Eu brinco que essa pessoa, né, o Creative Strategist, ele tem que ser um avatar e dominar 4 elementos diferentes, né? A gente tem o elemento da criatividade natural, que é você saber escrever roteiro, fazer copy, montar ali e contar a história, né? Tem o elemento da performance, que você precisa entender de número e os KPIs necessários para virar um negócio. Tem o elemento da gestão de projetos, que é para você sistematizar absolutamente tudo que você está fazendo. Porque você precisa alimentar uma máquina, né? Essa cadeira, ela trabalha muito com performance em mídia paga em plataforma. Então, a gente está lidando com uma máquina. Então, se a gente está produzindo 10 peças, essas peças uma hora vão perder a força. Tem que repor essas peças e testar coisas novas. Senão, uma hora você está deixando a máquina parar de funcionar. Então, precisa entender de gestão de projetos para entender como é que essa máquina gira e como é que você cascateia isso para produção. Que não é só ter ideia, né? É ter ideia, roteirizar, mandar para alguém gravar, editar, fazer as variações e lançar. Então, essa pessoa tem que ter a visão holística de como é que um projeto começa e termina e tem que entender de creator economy. Porque muitas dessas empresas do D2C trabalham com criadores em diferentes níveis. Você tem um criador que é influenciador, você tem um afiliado, você tem o que a gente chama de CGC, que é o criador que produz conteúdo nativo, mas não tem audiência. Então você pode roteirizar uma coisa e falar, eu quero esse vídeo aqui. Mas ele domina ali as plataformas. Então são 4 elementos que parece que são 4 profissionais diferentes, né? Quando a gente fala assim, quando eu falo muito isso na SPM, é uma professora amiga minha que chama a gente para falar dessa cadeira para os alunos, né? Aí ela fala, cara, são 4 profissionais diferentes, né? Que a gente está unindo dentro de uma cadeira só. Mas na verdade a pessoa ela não executa essas 4 coisas. Ela precisa entender como essas 4 coisas funcionam para gerir um time que executa. Ou então para focar em uma dessas quatro áreas, né, de elementos, vamos dizer assim. Quando você fala em Creator Economy,
O que é exatamente e por que o RH deveria se preocupar com isso? Cara, a Creator Economy, tem muita gente que vai chamar de economia criativa, mas na verdade ela faz parte da economia criativa. Se a gente for traduzir, é a economia dos criadores de conteúdo. Que basicamente é todo o ecossistema que foi criado em volta da produção de conteúdo. Vocês percebem, isso aqui mesmo, a gente está aqui fazendo parte da Creator Economy de certa forma, porque vocês têm um podcast, vocês produzem conteúdo e vocês têm um modelo de negócio em volta disso. Tem pessoas que patrocinam, tem pessoas que participam, vocês levam... se vocês botam no YouTube, Spotify, vocês são monetizados pelo que está acontecendo, vocês criam uma audiência que podem levar para eventos. Até veio de um evento, né, que vocês tinham anteriormente. Exatamente. Vocês têm como capitalizar, monetizar a audiência e o conteúdo que vocês estão fazendo de diversas formas. Então, Creator Economy, a gente tem vários atores, né, envolvidos intrínsecos, que é plataforma, que faz as pessoas produzem conteúdos em plataformas, onde estão assistindo a gente. Os criadores, que quem está criando conteúdo, botando material lá. Tem as marcas, que querem capturar essa atenção de alguma forma, seja da audiência do criador ou anunciar na plataforma. E tem os usuários, né, que estão ali consumindo esse tipo de conteúdo. Creator Economy é esse ecossistema. E toda a relação que existe de negócio entre eles. Então, se um creator vende publi para a marca, para poder para a marca acessar os usuários dela via plataforma, é um modelo de negócio. Se o creator cria uma base de usuários muito boa e entende que ali ele pode vender um produto para eles e cria uma empresa com produto, que é a maioria dos casos dos nossos clientes, é uma forma de monetização. Se o creator ensina alguma coisa e quer criar treinamentos, mentorias, aulas e cursos para isso, é uma forma de monetização. As próprias plataformas monetizam. Então, Creator Economy é as relações de negócio que surgem nesse ecossistema baseado na criação de conteúdo, né? E o RH tem que ficar ligado nisso, porque muita gente que trabalhava em empresa tradicional muito boa percebeu que se começasse a produzir conteúdo, conseguia desenvolver o próprio negócio, né? Então, muitas das empresas começaram a perder competitividade de cargos de liderança ou cargos mais estruturados, porque as pessoas perceberam que elas podiam abrir o próprio business, né? E se elas produzissem conteúdo, criassem uma audiência, e muita gente foi para esse caminho. E muito criador de conteúdo, criou a própria agência, criou o próprio negócio, que estaria preso no modelo mais tradicional. Então, recrutar nesse contexto é mais complexo também, porque você agora, além de estar lidando com o mercado, você está lidando com uma nova vertical de possibilidade de ganho na vida. Eu trabalho com uma recrutadora que ela contrata muito para trabalho operacional, né? Tipo, às vezes trabalha ali para um shopping, trabalha ali para o McDonald's, faz uma área um pouco mais da galera que é mais operação. Ela fala que tem uma dificuldade enorme de contratar essas pessoas porque essa galera consegue fazer um dinheiro bom no Uber, consegue fazer um dinheiro bom vendendo pintar a unha na internet, criando um Instagram, fazendo corte de cabelo, fazendo estrutura que acaba que bate ali num salário um pouco mais de base, né? Então acho que tem como se preocupar desde da base, que é a recrutamento operacional, até o recrutamento mais estratégico, que perde a competitividade para alguém que vende mentoria na internet. Dentro desse cenário que você colocou aí, nós estamos caminhando para um mundo sem emprego formal, na sua visão? Acho que não, acredito que não, porque o último papo que a gente teve sobre isso foi a regulamentarização da profissão de creator, né? Vamos colocar assim, que é algo que... Na verdade, o que aconteceu foi você colocar como uma função tabelada, né? Estratégia. Você antes precisava que alguém produzisse conteúdo dentro da empresa, a pessoa ia lá, produzia conteúdo e fazia o cargo dela. Hoje isso pode ser caracterizado como dupla função, né? Porque agora você tem a profissão de criador de conteúdo. Só que na prática, o mercado ele sempre tentou se regularizar. Por exemplo, hoje a gente não contrata creator nenhum que não emite nota fiscal. Então, se o criador de conteúdo em si não se pensa como uma empresa, ele perde o lugar dele no mercado macro, como um todo. Só que aí tem um outro lugar. A tecnologia ela avança muito mais rápido que a regulamentarização. Sim. Né? Então, hoje você consegue ter empresas construídas e serviços prestados com inteligência artificial, né? Como é que você regulamentariza isso? Ainda vai chegar num lugar onde tudo precisa ser regulamentarizado. Mas acho que o caminho natural as pessoas vão fazer primeiro,
vão identificar os gaps e depois vão tentar regulamentarizar. Mas quando a pessoa ela cria a empresa dela e na realidade ela está saindo daquele emprego formal, que é a carteira assinada, sentou lá, cumpriu horário e trabalhou. Então ela vai para casa, qualquer lugar que ela queira, ela faz a criação e entrega, na realidade ela está fazendo uma venda de serviço, não seria mais ou menos por aí? Mas você diz, tipo, agora a pessoa ela é uma autônoma, exatamente. Ela pode escolher ser um autônomo ou ela pode começar a se pensar como negócio. Sim, como negócio. Tipo, cara, agora não, eu sou um autônomo, mas espera, eu tenho X clientes. Quero começar a transformar isso numa empresa, quero começar a contratar alguém para me ajudar, fazer um assistente. Porque muito se fala isso aí, tem muita marca e consultoria que treina os criadores, eu não vou falar só criadores, mas profissionais mesmo que saíram do mercado e começaram a criar os próprios negócios no digital para pensar modelo de negócio. Quanto professores de educação física, professores de inglês, deixaram de estar em academia ou então em cursos para vender o ensino deles online e criar a própria rede de educação, né? Vamos colocar assim. Só que essa galera não é ensinada a ser empreendedora. Mas você quando a gente estava conversando lá fora, falou uma coisa muito interessante sobre rendimento, né? Vamos falar um pouco sobre carreira. Essa carreira, tá? Mercado, essa carreira, quais são os principais desafios e quais são o horizonte para a pessoa que resolveu e como resolver assumir essa carreira. Legal. Você me permite contar um pouco do contexto histórico de como ela nasceu? Claro. Beleza, acho que se a gente voltar para 2020, ali no momento pandêmico, a gente teve um boom e mudança no marketing digital muito grande, no sentido que as pessoas descobriram que podiam vender cursos na internet, né? E podiam criar conteúdo e viver disso como modelo de negócio mesmo. Os fundadores, né, pessoas que sempre quiseram lançar um negócio, uma empresa, descobriram que também podiam operar mídia, vender mídia ali no Meta, no TikTok. Não era tão difícil. Existia uma forma tática de fazer, né? Então, muito empreendedor pegou um produto e aí ou criou um produto próprio que já tinha, ou então fez o que a gente chama ali de labeling ou dropshipping, né? De pegar um fornecedor chinês ou um fornecedor externo e criar uma marca em cima disso e vender para a audiência. Dos mesmos canais que os criadores de conteúdo produzem conteúdo, esses criadores usavam para operar mídia. Esses fundadores usavam para operar mídia. E começou a dar certo. Principalmente no mercado internacional, que o poder de consumo, principalmente no mercado americano em si, é muito grande. Então as pessoas costumam comprar muito no digital. E aí isso começou a escalar. Imagina, você é um empreendedor, você vende produtos na internet, né? Você começou a vender muito. Você viu que você botava dinheiro, anunciava o seu produto, começava a vender. Você falou, cara, tô ganhando muito dinheiro, começa a escalar, né? Só que, 2 pontos aqui. Esse cara, ele é tático, né? Ele é um operador de mídia que conhece da plataforma ali o que ele está aprendendo. Então ele não sabe de marketing, de estrutura, de aquisição, de gestão de equipe, de customer success. São coisas que ele falha ali no conhecimento. Então ele vai começar a recrutar. Do outro lado, o que a gente tem também? Pessoas produzindo conteúdo na internet e aprendendo narrativa da plataforma. O que funciona melhor numa plataforma X? O que funciona numa plataforma Y? Junção disso tudo. Esse cara começou a perceber que ele não conseguia operar a mídia sozinho, crescendo a empresa. Então ele começou a contratar e se formalizar como negócio. A primeira cadeira que era contratada era o Customer Success, né? Ou até, no geral, às vezes era até um suporte do consumidor mesmo, o Customer Support em vez de Success, que é, eu vou distribuir esses produtos para o cliente, eu vou entender o cliente quando ele estiver errado, eu vou criar formas ali de trazer o cliente mais para perto, para poder divulgar o serviço e ter prova social. A segunda cadeira que ele contratava era o Creative Strategist, que era justamente a pessoa que produzia esses vídeos para ele rodar na mídia. Que era impossível, começava a ficar impossível. Você ter que produzir vídeo, rodar em mídia com a velocidade e volume que precisava. E esse Creative Strategy, ele vinha geralmente de 4 lugares. Ou era um criador de conteúdo, que aprendia muito bem a fazer na plataforma. Ou era um social media, que operava rede social de plataformas no orgânico, né, entendia o que funcionava e trouxe para o pago. Ou era o media buyer, né, que a gente falou, que era o comprador de mídia, que entendia de performance, entendeu o criativo e começou a ir para esse lugar. Ou era um profissional criativo, editor de vídeo, designer, que entendeu sobre plataforma e performance e começou a trazer isso um pouco mais para o negócio. E aí, pensa comigo. Essa é uma empresa que opera em moeda forte, internacional. E é uma empresa que não necessariamente tem todo mundo ali no mesmo país. O cara é online, vende online.
que ele faz para poder ter melhores estruturas profissionais? O que a gente chama de hiring overseas, né? Que é a contratação mundo afora. Então ele vai em pessoas de países de moeda fraca, Brasil, Argentina, África, Filipinas, e encontra profissionais qualificados para poder trazer por um valor que ele estaria pagando para uma pessoa hiper júnior lá fora. Então, para você ter noção, o salário de entrada para um Creative Strategist, uma pessoa super júnior, é de $3.000, $3.500. Se a gente for fazer uma conversão aqui, é muito mais, eu digo que muita gente ganha em PJ em agência de marketing, por exemplo. E vocês contratam essas pessoas para essas empresas lá de fora, é isso também? Cara, então, a gente presta esse serviço para as empresas brasileiras. Porque todos esses fundadores, né, de marcas de D2C, eles bebem muito da fonte gringa. Uhum. Então eles começaram a ver que isso estava funcionando lá fora e essa cadeira ficou muito forte lá fora. Tipo, desde 2021 que essa cadeira se profissionaliza e as pessoas têm mais percepção sobre ela. Só que não existia isso aqui. Então o cara empreendedor ficava tipo, ele ficava consumindo recurso lá de fora e não tinha quem contratar. O que a gente fez foi trazer essa metodologia para cá. Então primeiro ele contratou a gente. Aí hoje a gente começou a ver que o custo-benefício era muito bom, né? Tipo, se eu chego pra você e te treino pra sentar numa cadeira que minimamente você ganha R$15.000, é jogo. Pra quem tá trabalhando numa agência, trabalhando numa estrutura. E tem uma daquelas habilidades que a gente falou, né? Performance, criação, estrutura. Então, a gente começou a treinar Creative Strategies também pra esse cara ou trabalhar na gringa ou trabalhar com as marcas aqui de fora. Porque, gente, meu LinkedIn não deixa mentir. Se eu abrir o chat, é o tempo inteiro o recrutador mandando mensagem falando, preciso de um Creative Strategy, eu tenho uma vaga aqui, tenho uma vaga assado, tenho uma vaga aqui. Porque a demanda, ela é muito maior do que a oferta para essa cadeira. Muita marca precisa dessa cadeira e não tem formalmente pessoas que sabem sentar nela. Porque não é fácil você saber orquestrar esses 4 elementos, né? E aí por isso que a gente começou a ensinar isso aqui um pouco mais pro brasileiro que sabe um ou dois desses aqui, para ele conseguir entender, e a gente treina ele para participar de entrevista, montar portfólio, para trabalhar com essas marcas lá de fora. E como é que você faz isso? As pessoas que estão assistindo aqui, diga o seguinte, eu quero fazer um negócio desse. Como é que a pessoa faz? Entra em contato, que ele precisa. Para trabalhar como Creative Strategist, né? Como é que vocês fazem para vocês fazerem essa formação das pessoas? Eu estou falando isso porque depois vai ficar aqui em algum lugar na tela todos os links aqui dele. Então, quem tiver interessado... É isso. Acho que pra pessoa fazer um self-service, né? Se ela quiser, tipo, beleza, eu quero entrar nisso e eu quero descobrir um pouco mais. Eu brinco que a partir do momento que você bota Creative Strategy na sua descrição do LinkedIn, ou então como um cargo que você atua ali, os recrutadores começam a te assediar ali por mensagem, né? Porque, cara, é tão difícil recrutar que eles não buscam um Creative Strategy às vezes. Às vezes eles buscam uma pessoa que tem aquela habilidade e que pode ser treinável para poder virar um Creative Strategy in-house, que é o que a gente faz, inclusive, hoje com a nossa equipe, né? A gente contrata alguém que tem uma dessas habilidades e depois treina. E aí, como é que a gente começou a fazer isso para moldar essa galera? Eu criei uma mentoria, que é basicamente, a gente faz a entrevista, um processo seletivo com a galera, entende ali que se ela tem essas habilidades e tem o perfil para se tornar isso, se ela tem o perfil, eu aprovo, e aí eu ensino a metodologia inteira, né, que aí tem as aulas gravadas ali para a pessoa poder assistir, como ela opera a mídia, como é que ela faz a criação, como é que ela gere projeto criativo, e ela tem encontros pontuais para eu ir moldando o perfil dela para trabalhar exatamente com a empresa. E aí não é difícil, né? Porque, tipo, imagina, se você tem recrutador o tempo todo pedindo, é só você fazendo match. Mas, tipo, essa pessoa aqui entende bem do segmento pet, essa empresa pet, então vamos lá, trabalha com isso. Pra vocês terem noção, na turma que a gente fez com 10, a última turma com 10 mentorados, 9 entraram num trabalho assim, em menos de 2 meses de mentoria. Foi bizarro. Porque é uma demanda muito grande, assim, pra esse tipo de trabalho. Eu desafio, se alguém tá assistindo isso aqui e quer se sentir interessado em Creative Strategy, bota no perfil do LinkedIn Creative Strategy ali num cargo, coisa pra você ver se não vai vir um recrutador falar com você. E se vier, procura ele. Lancei o desafio. E você falou de ESPN, você também dá aula da ESPN sobre isso também? Isso, a gente tem... Eu sou professor da pós-graduação deles, né? De Creator Economy, de criação de conteúdo. Tem essa pós-graduação que ajuda também na... Porque é a pós deles mesmo, assim, tipo... A gente tem uma pós de Creator Economy que é para profissionalizar o mercado. Foi feita em parceria com a UPix, que é uma consultoria super renomada nessa área, e com a Sato Hall, que é a consultoria da
irmã da Sabrina Sato, né, de business estruturado. Aí eles têm essa pós-graduação e tem as tradicionais. Eu dou aula nas pós e a gente tem um curso específico que foi feito em parceria com eles, que é um curso que eles chamam de Dynamic, né, que é desenvolvimento de habilidades que eles vão fazendo em paralelo, né, de extensão, que é focado a introduzir a pessoa nessa cadeira. Então, assim, se você não sabe absolutamente nada e você quer entender um pouco... E você precisa ser formado em marketing para fazer ou qualquer formação? Qualquer formação. Assim, é interessante que você entenda minimamente sobre plataformas, né? Tipo, o Instagram, coisa como funciona, mas ele é bem um curso básico, operacional para tático, sabe? Então, você consegue trazer alguém. A gente faz muito isso para empresa, assim. Tem empresa que quer desenvolver alguém nessa carreira, nessa área, e aí manda ela fazer o curso na SPM. Aí acaba conhecendo a gente e acaba levando a gente para dentro da empresa para estruturar. Que legal. Fantástico. Bom, você quer fazer Pode ir. Posso ir? O sistema criativo, na prática, como ele funciona e qual o maior erro das empresas quando tentam escalar esse conteúdo? Boa. Aí, vamos falar aqui de mídia paga, tá? Que é basicamente o nosso core principal em estrutura. As marcas de D2C, elas têm Meta, TikTok como um dos principais canais de aquisição. Não que elas não trabalhem influenciadores, Google, outros canais também, mas são canais de descoberta e aquisição que acaba que você consegue dizer no criativo com qual audiência você quer falar. Então, o trabalho que a gente faz de sistematizar, de início, é entender quais são as audiências que essa marca já está falando e a gente constrói todos os funis em relação a essas audiências. Porque se a gente fosse parar para fazer um comparativo com marcas mais tradicionais, antes você tinha um investimento de negócio que você batia para falar sempre a mesma mensagem, né? Você tinha que reforçar aquela mensagem. Hoje, os sistemas de filtragem de plataforma, elas te permitem falar mensagens completamente diferentes, para audiências completamente diferentes. Acho que um exemplo para falar de Creative Strategy aqui eu posso falar com o cara de Growth, que é o cara que contrata a gente, virar para ele e falar: o teu time criativo não está atendendo as suas demandas de performance. Você precisa sistematizar, você precisa disso, e eu vendo o produto. Eu posso falar com um profissional criativo, virar para ele e falar assim: tem uma carreira aqui que o salário de entrada é $3.000, você trabalha na gringa de remoto e ainda consegue provar o teu resultado na mesa de estrutura. Esse cara é uma conversa completamente diferente. E tem a conversa, às vezes, com o criador de conteúdo. Tem um mercado que está acontecendo aqui, existe essa cadeira, eles estão recrutando muito creator para poder fazer o sistema criativo. Cola aqui nesse treinamento que você vai aprender a vender isso para a galera. 3 públicos completamente diferentes, que eu posso criar mensagens completamente diferentes e funis completamente diferentes. Vou fazer uma provocação a você. Claro. Como é que você falaria isso conosco, que somos criadores de conteúdo? Basicamente por exemplo, se eu chego aqui e falo para vocês, podcast, se eu posso usar esse vídeo aqui em um anúncio meu, por exemplo, vocês podem liberar ou vocês podem começar a chamar as pessoas para o podcast e vender o acesso das pessoas poderem ter esse conteúdo com mídia paga. Por quê? Se a pessoa está num podcast, ela está trazendo um quê de autoridade, né? Então, às vezes, você precisa reforçar num curso ou num produto, ou às vezes até num produto físico. Se eu sou um professor, eu estou no podcast, trago autoridade. Se eu vendo suplemento e eu trago um nutricionista no podcast, eu uso isso no meu criativo, eu trago autoridade. Então, os criadores e profissionais começam a entender que eles podem vender esse serviço também, né? Então, vocês podem trazer isso. Tipo, no participante do podcast, quer usar isso em mídia? Tá bom, vamos fechar um pacote para você ter o direito autoral de usar isso em mídia, que aí você vai ter a sua autoridade falando num podcast ali de alguma forma, sabe? Aí vocês vendem isso pra marca que quer rodar aquele anúncio como mídia paga. Vocês como creators, né? Vamos colocar assim. Interessante. Vou fazer um outro questionamento de criador de conteúdo. Eu escrevo. Eu escrevia livro técnico até o ano passado. Comecei a escrever romance. 2 tipos, o normal e uma coisa que eu descobri que eu sou apaixonado, que é o short read, romance curto, que vai direto no coração, vai lá no fígado na hora. E eu lanço, editora hoje em dia no mundo é uma coisa muito complicada. Os editores se acharam donos do mundo, então eles fazem um favor de fazer um livro para você. E te cobram por isso. Então eu lanço na Amazon. Ponto. Tenho muito livro que está saindo como na hora que eu faço a promoção grátis, ou como no Kindle só para ler.
Tem como eu usar essa ferramenta também na venda desse conteúdo via Amazon? Tudo que você faz do e-commerce funciona muito bem, porque basicamente o grande foco dessa cadeira é conectar a criação e performance, né? Então, se você está criando sempre conteúdo ali para vender um livro, para viver uma estrutura e botando mídia por trás disso, você está aprendendo que funciona ou não. A gente brinca que existem os KPIs de performance e métricas de storytelling. Que é os KPIs de performance, eles dizem se teu anúncio, a tua campanha está funcionando. Que vai ser ali um custo de aquisição, um CAC, vai ser um ROAS, que é um retorno de investimento em mídia. Você otimiza a tua mídia para isso. E você tem as métricas de storytelling, que é: será que eu estou contando bem essa história? Que é uma taxa de gancho. Que é, por exemplo, do vídeo que eu estou fazendo aqui, quantas pessoas ficaram assistindo os 3 primeiros segundos? Uma taxa de retenção, que é quantas pessoas dessas que assistiram os 3 primeiros segundos assistiram até 15 segundos, por exemplo. Taxa de clique, que é quantas pessoas clicaram, ou seja, tem uma intenção de ver o que está no próximo. Uma add to cart, que é uma taxa das pessoas que clicaram no vídeo, quantas adicionaram teu livro ao carrinho, ou seja, mostraram intenção de comprar alguma coisa. E no final, quantas converteram. Enfim, a gente olha sempre para essas duas coisas e trazer isso como metodologia. O que você pode fazer? Se você produz algum vídeo e roda como mídia para vender o seu livro, você pode analisar da seguinte forma: minha taxa de gancho está alta, ou seja, o que eu estou falando aqui ressoa com a minha audiência. Se você está chegando falando com... Me diz um título de um livro seu. Vamos lá. Coração. O Império do Desejo. Império do Desejo, é short romance, né? Então você quer uma mensagem, né? Você pode vender isso de diversas formas. Você pode vender a leitura do final do dia, a leitura do café, você pode vender a leitura do entretenimento, você pode vender de várias formas por que a pessoa tem que ler um short romance, né? Digamos que você coloca ali a leitura do final do dia. E a sua mensagem é: tá precisando esfriar a cabeça com conteúdo, com uma história de qualidade que envolve adrenalina, romance, mas que você não vai passar 2 semanas lendo, né? Porque é um short, né, romance. Você botou isso. Noite, né? Sua taxa de gancho é alta. Ou seja, a sua mensagem ressoou com aquele público, com aquela audiência. Então você deve e pode fazer mais coisas que funcionam ali. Só que aí você vai investigando o resto, né? A sua taxa de retenção das pessoas que viram essa mensagem, elas continuaram assistindo o seu vídeo? Ou seja, o que você trouxe de gancho, início, você conseguiu sustentar essa curiosidade que você levantou ali na hora que você ofereceu o produto? E aí a taxa de clique. Você ofereceu o seu livro, né? Falou, se você quiser comprar, clique aqui na Amazon. As pessoas clicaram, ou seja, elas se interessaram pelo conteúdo, se sustentaram e clicaram com intenção. Elas adicionaram ao carrinho depois de ver o preço, ou seja, tem uma intenção de compra ali, elas compraram. Então você consegue ver a jornada inteira e entender, através do criativo, o que você mexe na sua mensagem que pode mover um ponteiro de performance. Então será que, você tem uma taxa de gancho muito boa, ou você tem uma taxa de retenção muito boa, uma taxa de clique boa, mas pouca gente adicionou no carrinho ou comprou? Pode ser que você esteja fazendo conteúdo super legal, engajador, mas que você não esteja trazendo o produto pro foco desde o início. Então as pessoas, quando descobrem que você está vendendo alguma coisa, elas ficam, mas eu não quero comprar, eu só queria assistir esse conteúdo. Entendeu? Aí você vai moldando isso conforme você vai tendo de feedback de performance. Eu tive um tempo atrás de uma empresa representada por nós. Eu contratei um camarada, um especialista, para fazer uma campanha no Facebook e no Instagram. Ele apresentou um negócio fantástico, não sei o quê. E eu tinha um gerente de venda, gente de rua, bem pouco letrado. Que aí, conversando, que ele era uma das pessoas interessadas em ver o produto. Depois que o profissional contratado foi embora, a gente analisando, aí falou assim: olha, eu não faria isso não. Aí eu falei para ele: tá um cara especialista. Falei, tá bom. Aí rodamos o negócio. Não deu um resultado. Aí ele falou assim: chefe, posso eu colocar no meu Instagram, no meu YouTube? Deixa eu fazer do meu jeito. Eu digo, tá, vamos fazer um teste. O dele deu resultado aberto, eu fiquei espantado.
Sabe o que o cara quer, né? Foi que é interessante, porque ele, embora pouco letrado, ele estava acostumado com o dia a dia, qual era o tipo de demanda que o cliente tinha, né? Então ele usou muito disso, e eu falei, o outro de repente não estava sintonizado com aquela necessidade nossa. Eu não sei se isso tem a ver com o que você faz, mas como seria a sua visão dentro dessa performance? Cara, isso é importantíssimo, assim, para o que a gente faz. Porque hoje a gente atende pra gente atender uma empresa, ela tem que ter um time de growth interno, né? Então ela tem que ter alguém que é quem puxa a rédea da empresa, um ponto de contato ali da empresa. A gente não entra e assume a responsabilidade inteira disso, né? A gente atende a uma demanda de performance. Então, tem muita gente que acha que é botar dinheiro na plataforma que vai voltar, né? E isso não é preto no branco. Não tem como você garantir um resultado. O que tem que você fazer é identificar padrões para margem de erro. Acho que mal comparando com o RH, tem muita gente que reclama de teste de perfil comportamental, coisa assim. Cara, são ferramentas que você usa para mitigar erros na hora que você está contratando uma pessoa que precisa de um perfil XYZ, né? Mesma coisa, você está criando sistemas para poder, toda vez que você testar uma coisa nova, você ter uma taxa de assertividade maior. E aí, se você faz isso numa empresa que não tem ninguém internamente te dando insumos, mostrando como é que ela está trabalhando os outros canais de aquisição, mostrando o que é prioridade para eles ou não, sobre um produto, sobre uma coisa, você fica ali isolado da operação real da empresa e você faz o que está acostumado em outros negócios que não necessariamente faz sentido para aquele negócio. Então, em todos os cenários, inclusive a gente só atende assim, são empresas que precisam ter uma equipe interna para poder fazer esse deparo. Por quê? Conhece as dores, conhece o dia a dia, conhece a demanda específica daquilo. A gente vai potencializar a equipe interna. Às vezes com conhecimento que ela não tem, com benchmarking que ela não tem, ou desenhando um sistema e um processo que faça a vida deles mais fácil. Interessante. Uma pergunta aqui provocativa. Claro. O feeling criativo morreu e agora ele tem que se sujeitar a métricas e dados? Eu acho pelo contrário. Eu sou uma pessoa naturalmente criativa, eu levando a bandeira da criação desde sempre, eu brinco que eu debandei pro lado da performance, né? Por dois motivos. As decisões mais estratégicas sempre estão no lado da performance e sempre cascateiam para a criação, né? Então isso é uma ordem natural do modelo de negócios de marketing que a gente vai assistir praticamente qualquer empresa, né? Organogramas, você vê times criativos operando ou em marca, em branding, né? Ou em growth, ou em canais de aquisição como um todo. Isso são estruturas básicas. Só que a questão é, criação você pode criar qualquer coisa. Se você não tem definições e baselines, você pode criar qualquer coisa. E técnicas de criatividade, inclusive, trazem você filtrar, né? Uma das técnicas de criatividade é você escolher um formato, uma estrutura, um assunto e você fazer o hiperfoco naquilo. Quando a gente traz uma metodologia, um sistema para criar, aqui tem duas coisas. Uma, você consegue criar muito especificamente para aquilo. Então você consegue ser extremamente mais criativo, porque você está falando, tá, eu tenho que contar a história do seu livro num formato diferente. Então eu posso contar essa história falando com a câmera, eu posso contar essa história fazendo um formato de reação, tipo, eu comprei esse livro e eu vou te contar o que eu falei. Eu posso fazer em formato podcast, contar a história do livro como se fosse aqui, rodar como se fosse uma mídia. Então você é criativo no sentido de como você conta essa história. Ou você pode ser criativo no sentido de ângulo, né? Tipo, qual mensagem que eu quero contar para essa pessoa? Você fica pensando em quais são as dores e formas de você trazer. Então, acho que a pessoa consegue ser mais criativa, e aí falando do lugar de um criativo, sistematizando o processo. O outro lado nem todo mundo tem habilidades técnicas específicas para fazer um sistema girar. Então, o empreendedor ou o dono, o líder de growth ali, ele precisa que o processo seja redondo. Que quem é da criação já saiba o que vai criar, já saiba a estrutura. Por quê? A partir do momento que ele já sabe o que esperar, o time dele de mídia já olha e fala, eu já sei que eu vou lançar 5 peças semana que vem, já sei que eu vou lançar 10 peças semana que vem. Ele tem previsibilidade para poder trabalhar. Mesma coisa com, mal comparando, um plano de cargos e salários. Uma pessoa chega na empresa sabendo onde ela pode chegar, sabendo as regras do jogo para ela ser promovida ou não e quanto ela pode chegar ali na estrutura. O cara de growth não pede nada menos do que isso pro time criativo. Ele fala, eu quero um plano de criação, quero saber o que você vai me dar, quanto você vai me dar e por que você está tomando aquela decisão. Quais são os critérios que você está usando para poder criar aquilo. Então, eu acho que ajuda o criativo.
Quando você fala de criatividade, ela pode ser ensinada ou só pode ser treinada? Cara, acho que tem naturalmente uma questão de você entender alguns processos, de você lidar com áreas de criação. Então, se você lida com música, se você teve uma família que te coloca em lugares criativos, se você lida com muitas coisas ao mesmo tempo, no sentido de lidar com diferentes tipos de negócio, se você é uma pessoa curiosa por natureza, você consegue desenvolver criatividade como um feeling, vamos colocar assim. Só que no melhor dos cenários, criatividade é treinada, gente. Criatividade é uma habilidade. É uma habilidade que é técnica. É radical, né? Você consegue treinar uma habilidade por sistemas. Então, como é que você cria? Onde você busca referência? Como é que você traduz a criatividade para um plano de ação? Tudo isso, na medida que você vai fazendo, você vai sistematizando. Então, você vai acessando a parte do seu cérebro que consegue criar de uma forma mais fácil. É porque existem algumas habilidades que são inerentes a cada indivíduo. Por exemplo, eu antes de aprender a escrever, eu desenhava criança. Sim. Sempre. E desenvolvi bastante isso. Eu, há muitos anos, eu resolvi fazer um curso de pintura. Porque eu fazia sem método, quer dizer, eu fazia muito por instinto. E tinha algumas pessoas nesse curso que não tinham a menor habilidade. E por mais que treinasse, não chegava a lugar nenhum. Eu, por ter a habilidade, desenvolvi muito rapidamente, né? Isso funciona também nesse teu setor? Cara, eu tava tendo essa conversa hoje com uma das nossas Creative Managers, que é... A gente tem que ter esses 4 elementos, né? A gente brincou que... Ela falou, olha, eu não tenho nenhum desses elementos muito forte, mas eu sei transitar entre esses elementos muito bem. A minha maior habilidade é eu conseguir comunicar sobre isso. E é aquilo, né? Você dificilmente vai ter alguém que sabe fazer os 4. Que seja o avatar, né? Que domina essas 4 habilidades técnicas. Você tem as habilidades comportamentais para você poder estar numa área dessa, que é, putz, você tem que ter uma resiliência, você tem que ser aberto a mudanças de uma forma muito dinâmica, porque a conta de anúncios é uma coisa numa semana e na outra semana é outra. A estratégia de aquisição pode mudar de uma forma muito volátil. Então você tem as habilidades comportamentais que você precisa. Mas as técnicas são essas 4. É muito difícil você ter as 4. Então, tendo uma delas, que eu acho que a mais difícil de treinar é a de gestão de projetos, porque a pessoa, ou ela tem que ter feito um curso, ou ela tem que ter tomado muita porrada, assim, para poder gerir um projeto como um todo, né? Tem que ter uma habilidade um pouco mais desenvolvida ali. Tendo uma, você consegue treinar as outras. Mas você tem que ver se a pessoa tem uma habilidade de aprender rápido. Porque se ela consegue aprender rápido e ter uma visão sistêmica, holística da parada, ela consegue entender creator, ela consegue entender performance, criatividade, projetos e ver onde essas coisas se cruzam. Porque se ela não consegue cruzar, ela dificilmente vai ter um sucesso nessa parte. Porque ela vai ficar focada em uma dessas 4 partes. E aí o Creative Strategy em si, ele precisa fazer isso girar. Ele precisa entender isso como um todo, porque nem sempre ele vai operacionalizar. Às vezes ele vai passar, ele vai ter a estratégia e vai descer a demanda para alguém achar o creator para ele, alguém fazer o roteiro para ele, alguém subir o criativo para ele. É sempre uma pessoa que trabalha em equipe. Essa pessoa nunca trabalha de forma isolada, né? Pensando em operação e organograma. Então tem que ter essa transição assim, dessa cadeira, senão você não consegue operar. Quer fazer? Fazer mais uma provocação. Por favor. Com o crescimento monstruoso da IA, né? A IA vem cada vez mais forte e ocupando novas áreas. Esse profissional tende a virar um diretor de orquestra de máquina ou de repente ele tende a ser substituído por uma? Cara, eu amo esse termo de diretor de orquestra de máquina, que a gente tá vendo muito isso, né? Uhum. Você ter profissionais tendo mais tempo e habilidades para orquestrar coisas operacionais. Cara, a gente brinca que essa é uma das poucas cadeiras do marketing que é mais valorizada do que desvalorizada em relação a essa parte de IA, né? Em questão do que se faz. Porque 3 coisas que a IA ainda não consegue trazer pra gente de uma forma crua, assim, né? Gosto. Tipo, do gosto no sentido, tipo, isso é bom, isso é ruim. Né? E eu sei que isso é relativo, mas geralmente quando você trabalha com marca, você tem baselines pra entender bom significa isso, ruim significa aquilo, né? Outra coisa é, quando você bota uma IA para analisar performance, estrutura criativa, ela ainda não consegue trazer uma visão qualitativa com profundidade. O que significa isso na nossa área, né? Ela consegue identificar que
o criativo que está funcionando tem a mensagem X. Ela consegue identificar que o formato de entrevista pública funciona para audiência Z. Mas ela não consegue entender o porquê. A semântica disso. Então, por exemplo, em formato de entrevista pública, que as pessoas estão na rua, botam o microfone, entrevista alguém ali, eu sei qualitativamente que funciona e performa bem para produtos que você tem que sentir o gosto na hora. Mas dificilmente vai funcionar para um suplemento, que você não vê o resultado ali na hora. Então, se a pessoa passa um produto e deu glow na cara dela, fala, nossa, que lindo, funciona um criativo, um anúncio desse, porque você está trazendo 3 elementos. Você está trazendo a prova social de alguém tá passando aquilo ali na hora, você tá trazendo a veracidade daquilo, tipo, putz, alguém parou na rua e entrevistou, não é mentira. E você tá trazendo o efeito instantâneo, você prova os 3. A IA, hoje, ela não consegue semanticamente entender o porquê que aquilo tá funcionando. E olha que a gente lida com muita IA focada com Creative Strategy, dentro dessa parte. Então, esses são 2 pontos, e o terceiro ponto é, ela não consegue, às vezes, olhar o que já foi testado, só que não ganhou investimento ou foi testado de maneira errada, né? Porque a gente brinca que tudo que a gente faz tem hipótese por trás. E se você, na hora de lançar uma peça, não cumpre os objetivos essenciais para aquela hipótese ser confirmada, você testou errado. Alguma coisa ali está falhando. Então, a IA ainda não consegue olhar com uma profundidade quando foi testado, mas na verdade foi testado errado ou não ganhou algum spend, né? Que é o que a gente chama de gasto ali do anúncio. Esses 3 pontos fazem o Creative Strategy ser extremamente essencial, porque ele olha de forma qualitativa e ele é um grande orquestrador, não só de IAs, mas orquestrador de IAs e equipes. Ele orquestra stakeholders, time interno, agência, IAs, de uma forma que ainda não dá para fazer com robô. Legal. É o diretor de operações mesmo, né? Cara, tem que ter muito gestão de projetos para poder atuar nessa cadeira. Como é que você avalia um bom criativo hoje? Eu odeio que a resposta às vezes depende, né, dessa pergunta, mas se você... É porque esse criativo ele depende da intenção. Você pode estar fazendo um criativo de venda direta, você pode estar fazendo um criativo de gerar reconhecimento de marca, você pode estar fazendo um criativo de, entre muitas aspas, meio, topo, fundo de funil. Então, cada um deles vai ter elementos específicos, né, mas se eu tivesse que ver algo transversal em todos, ele tem que estar muito claro qual é a proposta de valor ali. Então, se é um criativo que enche linguiça, se é um criativo que não traz ali o que ele precisa no final das contas, que ele tem que chamar atenção no início, as pessoas têm que parar. Se você não parou a pessoa nos 3 primeiros segundos, você já perdeu. Sim. Você pode ter feito um vídeo cinematográfico, depois digno a Oscar, que se ninguém parou pra ver, ninguém vai ver. Então, ele tem que saber chamar atenção, mas chamar atenção com intenção. Que é tipo, eu não quero ser clickbait, eu não quero falar uma coisa aleatória, todo mundo vai parar pra me ouvir e depois vai me perder a intenção. Que nem o caso do livro, né? A pessoa se interessou pela história, mas não se interessou pelo livro. Eu quero que a pessoa compre, né? Segunda coisa, falar a língua da audiência. Cara, se você tem review de consumidor, se você tem pesquisa com o teu usuário, se qualquer coisa que você tenha, palavras que saíram da boca do seu consumidor, códigos, estruturas, use isso. Porque é muito melhor o consumidor ouvir alguém falando a língua dele do que a marca tentando achar um jeito cool ou um jeito próprio de comunicar aquilo, né? Um criativo que funciona muito, um formato que a gente usa é quote. A gente pega uma fala do cliente, uma fala em uma review, ou então em algum comentário, que passa a mensagem que a gente quer passar e bota entre aspas da pessoa. E se ela permite, ela coloca a foto aí, quem falou, estruturou. O criativo que não usa a linguagem da pessoa, muitas vezes ele falha, porque a pessoa não se identifica. É tudo tão clusterizado, né? Os sistemas de IA das plataformas sabem tão bem com quem estão falando, que se você usa aquela linguagem, a identificação é muito mais forte. Entendi. Voltando um pouco aqui ao assunto do RH, você acha que o RH deveria entender as métricas do marketing? Acho que depende do objetivo do RH, assim, o que eu vejo de interseção digamos que eu sou uma empresa de consultoria, né? Consultoria ou uma empresa ali de serviços B2B como um todo. Eu tenho uma meta de marketing, uma meta comercial de trazer 10 novos clientes. Eu preciso entender o perfil desses clientes para saber o perfil das pessoas que vão entrar para a equipe para atender esses clientes. Eu preciso saber se vai ter alguma movimentação interna para atender essa galera. Então, uma conexão que eu vejo direta
Se você não conhece as métricas de marketing, no final da ponta, você espera a demanda chegar para você e você não consegue orquestrar os times da forma que precisa. Aí dá para entrar nesse papo de várias outras vertentes, mas não sei se é esse o caminho que você estava pensando. Respondeu bem. Eu acho que, de repente, por exemplo, você tem empresas que reclamam da falta de mão de obra. Tem um profissional X que eu não consigo recrutar, que eu não consigo achar ele em lugar nenhum. Ele pode usar técnicas de criação estratégica para poder fazer um recrutamento melhor, né? Se ele tivesse alguém nessa posição dentro da estrutura, ajudando a área de recrutamento, pode ser que acabou aquela história que você bota assim, tem o vaga e já aparece uma fila na porta. Isso está mudando completamente, né? Você diz... porque os números, né? Tipo, os KPIs, que você diz muito mais as técnicas, né? Vamos colocar assim, as coisas que a parada de marketing faz. Eu acho que o endomarketing faz um ótimo papel nessa parte, né? A gente trabalhava numa consultoria de gestão empresarial, um tempo que eu era o líder de marketing deles. Eu participava de todo o onboarding. No onboarding do colaborador, eu sentava, tinha um momento pra gente entrevistar, que eu queria entender a percepção que ele tinha da marca. Assim, tipo, como é que o que você achava da empresa pelas redes sociais, pelo que você via no LinkedIn, pelo processo seletivo? Porque eu entendia o que a gente estava construindo ali de percepção de tamanho, de percepção de lugar bom para trabalhar ou não. E eu absorvia isso e levava para o time de endomarketing. Falava, olha só, nossa comunicação institucional, nossa comunicação de employer branding, ela tá levando a percepção para ir para esse lado. A galera tá achando que isso aqui é uma empresa de 1.000 pessoas. Entra aqui e descobre que é uma empresa de 100, pode ter uma quebra de expectativa. Ou então, putz, a gente tá trabalhando muito bem o nosso posicionamento pra gente ser entendido como maior do que a gente é. Sabe? Então eu tentava trazer essa maldade para dentro. E uma forma que eu vejo funcionar bem também, além disso, é create a founder brand, né? Que é... Hoje, por exemplo, eu sou um empreendedor que fala sobre creative strategy. Eu não sou tanto creator assim, mas de vez em quando eu produzo conteúdo. O que eu vejo lá fora, na gringa, funcionar é... Creative strategies que trabalham em agências, em marcas, querem trabalhar com os empreendedores que produzem conteúdo sobre isso. Então, se eu sou um influenciador de creative strategy, eu alimento o mercado e eu sou conhecido por isso, as pessoas querem trabalhar na minha empresa. Elas querem trabalhar com os meus sistemas, elas querem se associar à minha imagem porque é alguém que educa o mercado sobre a cadeira que elas estão. E isso é uma ferramenta também para justamente você trabalhar num mercado que tem muita pouca oferta de profissional, muita demanda, e você vai pescando a galera porque, putz, essa pessoa tem visibilidade, essa pessoa tem um sistema interessante, aí acaba que a galera quer trabalhar contigo. Funciona muito isso no mercado de infoproduto. O cara às vezes é um criador de conteúdo conhecido, e às vezes o freela cobra mais barato para fazer um trabalho só porque quer se associar àquela pessoa, né? Você tem falado tanto na gringa, então deixa eu te perguntar o seguinte. O que falta para um criativo brasileiro competir internacionalmente? Qual o maior erro de quem tenta internacionalizar a carreira? Legal. Essa parte do criativo brasileiro foi uma bandeira que a gente levantou em Cannes ano passado. O Brasil foi homenageado como o primeiro país homenageado em Cannes o país da criatividade. Esse ano foi a França, puxando sardinha para eles mesmos, né? Claro, né? O francês vai perder em casa. Mas fomos os primeiros, assim, dentro dessa sistemática, foi o primeiro país homenageado. E aí eu até sentei para falar, tipo, cara, vou falar um pouco sobre isso. Aí eu joguei pra minha mensagem, pra marca um pouco sobre, assim, o brasileiro, ele é desvalorizado. Porque o mercado internacional olha pro brasileiro e ele fala assim, tem duas coisas de brasileiro que eu gosto muito, que é a garra, né, a galera que entra para resolver um problema, sabe fazer, e a nossa criatividade ela é reconhecida internacionalmente. Isso é um ponto de vista muito forte. Quem não lida muito com marca internacional às vezes não percebe isso, mas todo mundo gosta do trabalho do brasileiro, tem essa fama de ser criativo. Então o que falta é entender performance, é entender que o trabalho criativo, na maioria dos casos, ele vai ser melhor aproveitado se ele atender a demandas de crescimento, demandas de growth. E o nosso criativo hoje não sabe conversar essa língua, não sabe traduzir o porquê que ele está tendo aquela ideia para um sistema que opera uma máquina, para um sistema que opera uma estratégia de crescimento. Então esse é um gap muito grande, né? A gente brinca que nossa tagline da empresa é unir o gap que existe entre criação e performance. É basicamente a nossa razão de existir. Então, o gap principal do cara é esse, e acho que se for problema de internacionalizar, talvez esteja escolhendo uma cadeira muito generalista. Principalmente se você for de marketing.
marketing é muito generalista, então ninguém quer... Você tem uma evolução do profissional generalista assumindo um pouco mais o protagonismo agora, né? Principalmente com plataformas de IA fazendo muita parte tática e operacional. Só que as vagas específicas, as vagas que o recrutador procura, as vagas que aparecem no nome, as vagas que tem ali nas disponibilidades, elas têm um nome e sobrenome, né? Então, às vezes, o cara é um profissional de marketing que sabe fazer creative strategy, só que não se posiciona como isso. Ele nunca vai ser encontrado por um recrutador internacional que quer trazer ele para dentro. Você acha que quem não se adaptar a esse creative strategy vai desaparecer do mercado? Não. Acho que é um nicho bem específico. É um nicho. Uma provocação, mais uma. Tem muita gente de humanas que assiste a gente, né? A gente é RH. E morre de medo de planilha, de dado. O criativo Você acha também. que é possível ele se tornar um criativo sem ser um expert em matemática de dados? No sentido de... Por exemplo, você não precisa ser um analista de BI, você não precisa ser um analista de... Porque cada vez mais você tem ferramenta que faz isso. Né? Então, hoje, a maioria das análises que a gente faz, a gente roda pelo Cloud. A gente roda pelos sistemas que a gente criou. Então, você precisa saber ler dados. Né? Porque muitas vezes dado vem enviesado também. Então, você tem que saber entender o caminho do dado e traduzir aquilo para um acionável. Isso, para mim, é muito mais importante nessa cadeira do que você ser necessariamente cientista de dados. E o RH, na verdade, tem que saber ler dados, né? Porque desde de Priscas Eras, as avaliações de desempenho, tudo Total. aquilo são dados que você recebe e você tem que saber ler aquilo para poder estar criando um plano de carreira, criando uma série de coisas. Danilo, Legal. nós estamos chegando aqui no Para nosso... o pessoal clicar, né? No e nosso, não, escrever. nós vamos chegar lá agora. Estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui. Primeiro, não esqueça, vou te dar uma notícia, nós não falamos isso no nosso aquecimento anterior. Nós vamos lançar agora o relativo aos podcasts realizados o ano passado. Então nós fizemos aí uma grade dos mais votados, e então nós temos um prêmio que é o Oscar do RH. Opa. Que teremos, nós estamos fechando agora as datas finais, a data final para poder ter isso, que vai ser um evento bem bacana, presencial. Você vai concorrer quando fechar esse ano, para 2027, vai ser em 2027. Legal. Mas já vai ser convidado a participar dessa cerimônia dos que estão sendo premiados. Temos um troféu aqui, lindo, o troféu ficou muito bonito. E a galera que vai dizer se a galera que vai dizer, então, vocês compartilhem, curtam. Se inscrevam, curtam. Quem não gostou, manda para o inimigo, que o inimigo vai gostar com certeza. E você compartilhem o máximo, que essa foi fantástica. Tem que compartilhar. Você é uma pessoa excepcional. Gostei demais do que nós conversamos aqui. Superou em muito as expectativas que eu tinha. A pesquisa que eu fiz para podermos fazer esses questionamentos todos. Muito bem-vindo aqui. A nossa casa está aberta para você, para outras, se você tiver tempo, poder vir aqui. Nós sabemos que a tua vida é atribulada demais. E os contatos todos da agência dele estarão aqui em algum lugar aí, vocês vão acompanhar. E queria que você fizesse uma reflexão final para aqueles que estão nos assistindo. Para a sua câmera. A sua câmera aqui, a tua audiência é essa aqui. Acho que assim, fique à vontade. Se eu tivesse que resumir essa conversa porque a gente parece estar falando de assuntos muito distantes, né? Já falo com vocês, que é Creative Strategy e RH. Quando, na verdade, o RH é responsável por assistir, quando ele é estratégico, né? Ele senta na cadeira de tomada de decisão, ele precisa assistir os movimentos de mercado. Então, a dica que eu dou para vocês é, hoje, com a Creator Economy, né, o conteúdo está no centro de um modelo de negócios. Então, você consegue se informar sobre tudo que está acontecendo. Você consegue entender qual cadeira está sendo mais requisitada, o que não está sendo requisitado, o que está em um caminho de modificação do mercado. Então, acessem esse conteúdo. Se você tem muito tesão de trabalhar com uma área, você quer se desenvolver em uma outra área, entenda que aquilo ali pode ter muito mais informação na internet e em ensino tradicional. Eu não falo isso no lugar de quebrando o ensino tradicional, que eu sou professor de ensino tradicional. Mas a questão é, você consegue mapear o que você quer aprender para usar o ensino tradicional como networking, como alavancagem, como estrutura e criar uma base com o ensino que está disponível na internet. Então, saibam misturar, saibam nivelar o conhecimento com o que está disponível em IA,
conteúdo, plataforma, o que criadores de conteúdo compartilham de conhecimento, como que vocês fazem, que é super bem-vindo as pessoas poderem absorver, né? O quanto take de negócio não tem daqui, que muitas vezes não tem numa sala de aula. Pegue isso, absorva isso, para quando você decidir formalizar o que você quer estudar especificamente, você consiga se aprofundar de uma forma muito mais estratégica, sabendo como é que isso é feito em outros países, sabendo como isso é feito em outros modelos de negócio, em outros tipos de serviço, porque tudo que a gente faz é ecossistema. Não tem como você atuar de uma forma isolada. Sempre vai ter um stakeholder que vai ou potencializar ou travar o que você está fazendo. Então, Creative Strategy não é diferente. Hoje a gente atua com educação, ensinando a pessoa a virar estrategista e jogando lá para fora, mas a gente também atua com a universidade. Por quê? Lá a gente conhece pessoas novas. A gente conhece quem potencialmente pode sentar nessa cadeira com a gente ou com outro cliente. Então, ao mesmo tempo, a gente leva ele lá para fora, traz isso para o Brasil, fomenta as empresas, bota as empresas para dentro de sala de aula, então faz essa roda girar. Pensa sempre que tudo que vocês fazem, seja desde o recrutamento até o treinamento e desenvolvimento, tem stakeholders que estão dentro de um ecossistema. E consumir conteúdo sobre isso e assistir materiais sobre isso nivela muito com quem e como tu conversa. Acho que seria o meu take, assim. Maravilha. Muito obrigado pela sua participação. Excelente, parabéns. Eu acho que teve um episódio espetacular hoje. Que bom. Obrigado pelo convite, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado.